Olá, agraciados, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês. O tema de hoje é: Deus nunca fica em silêncio. Sim, Deus não pode ficar em silêncio. Deus se proibiu de ficar em silêncio. Por quê? Porque se Deus ficar em silêncio, você vai morrer espiritualmente. Você precisa de ouvir Deus para continuar viva espiritualmente, porque a tua vida espiritual depende disso. Então, todas as vezes que o ser humano diz que Deus está em silêncio em relação ao seu problema, duas coisas estão a acontecer. Deus está a falar, mas não está a falar o que ela quer ouvir. E a segunda coisa que acontece é: Deus está a falar, mas não está a falar como ela quer ouvir. Ou seja, essas duas coisas acontecem quando alguém fala que Deus está em silêncio. Essas duas coisas acontecem. Primeiro, Deus não está a falar o que ela quer ouvir. Segundo, Deus não está a falar como ela quer ouvir. Então, eu vou falar ainda primeiro por que Deus não pode ficar em silêncio. Sabe por que Deus não pode ficar em silêncio? E se ele ficar em silêncio, você vai morrer espiritualmente. A Bíblia diz que Jesus disse assim: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Deus precisa sempre falar contigo para que você possa ter vida. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Então, ou seja, você precisa sempre ouvir de Deus para receber fé. Muita gente pensa que esse versículo se refere só ao Novo Testamento. Não. Durante toda a nossa vida, como nascido de novo, como filhos de Deus, precisaremos ouvir a voz de Deus para ter fé. Porque é pela mensagem de Deus, é pela palavra de Deus que a fé vem. É pela palavra de Deus que a fé vem. Veja a relação entre pastor e ovelha em João 10. Diz assim que as ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. Ouvem a voz do pastor e o seguem. Até agora, essa é a nossa forma de relacionamento com Deus. De ouvir e lhe seguir. Ouvir e lhe seguir. Ouvir e lhe seguir. Quem lhe segue terá vida. Mas antes disso, Deus precisa falar contigo. Deus precisa falar contigo para você ouvir a voz dele. Por isso é que Deus não pode parar de falar contigo. Então, vamos entender o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu falei, que muitas das vezes quando o ser humano diz que Deus está em silêncio, é porque Deus não está a falar o que ela quer ouvir. Sim, eu sei que já aconteceu na tua vida. Já houve momentos em que você orou e Deus falou. Deus falou por meio da voz dele, Deus falou por meio de sonhos, Deus falou por meio de profecias. Agora, eu creio que você está nesse momento. Agora você está num momento em que você está a orar e você não está a ouvir o Espírito Santo a falar. Deus não está a falar nada, o Espírito Santo não está a falar nada em relação à tua situação. Ninguém veio te profetizar, ninguém veio te dar uma palavra, irmão, Deus disse. Não tá aparecendo nenhum sonho para te indicar pelo menos qual é a vontade de Deus para essa situação. Nada, mesmo nada. E o mais estranho que muitas das vezes acontece, você vai orar por uma determinada situação, você está a orar por uma determinada situação e Deus não está a falar nada. Aí você vai orar por um outro assunto, por um outro sujeito, e Deus responde, e Deus fala. E você fica tipo, mas por que aquele outra oração Deus não está a responder? Por quê? Por que esse respondeu? Por quê? Por quê? Por que isso está a acontecer? Então, o que acontece?
vamos ler, até nem vamos ler porque o capítulo é longo, né? Eu vou falar sobre a história de Jó. Em Jó 38, o subtema é que o Senhor falou a Jó. Agora, se você ler todo o capítulo 38, você vai entender que o Senhor falou de tanta coisa a Jó no capítulo 38. Mas em nenhum momento ele tocou do assunto de Jó. Em nenhum momento ele tocou na situação de Jó. Tenta se imaginar você é o Jó. E o Senhor vem falar contigo. E você é o Jó e você está naquela situação onde o Jó se encontra, onde o Jó se encontrava. E o Senhor vem falar contigo. Qual é a tua expectativa? Você vai esperar que ele até pode falar de outras coisas também, mas que ele não esqueça de falar acerca do meu caso. Que ele não esqueça de falar sobre o que vai acontecer comigo, sobre o que ele pensa em fazer comigo. A Bíblia diz que em nenhum momento Deus falou a Jó como é que a situação dele seria resolvida, o que iria acontecer depois. Em nenhum momento Deus falou a Jó. Sabe por quê? Que quando você está em uma situação, Deus pode te falar outras coisas, mas nunca vai te falar sobre a tua situação? É porque Ele não está precisando da tua participação. Há problemas que você estiver a passar na tua vida que Deus vai te dar uma instrução, Deus vai te falar alguma coisa, porque simplesmente Ele precisa da tua participação. Ele precisa que você faça alguma coisa também em relação a esse problema. Mas há outros problemas na tua vida que Deus não vai precisar da tua participação. Ele próprio quer fazer, Ele vai fazer do jeito dele, da forma dele, do tempo dele. Ele não está precisando da tua participação. Então, por isso, que Ele não vai falar nada em relação ao teu problema. Ele não vai falar nada, porque Ele não precisa da tua participação para resolver esse problema. Por isso é que você vai ouvir a voz do Espírito Santo no teu dia a dia, te dirigir sobre outras coisas, a te falar sobre outras coisas, mas do teu assunto, nada. Ele nem vai tocar no teu assunto. Ou se ele tocar, vai tocar só um pouquinho, mas não vai deixar nada claro sobre o que vai acontecer, sobre o que ele quer. Sabe por quê? Porque ele não está precisando da tua participação para resolver esse problema. Na minha vida, já aconteceu momentos em que eu estava passando por uma situação, eu fui orar e ouvi a voz do Senhor me dando uma instrução, me falou, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas também há momentos que eu fui orar a Deus e o Senhor não me falou nada. Orei vários dias, meses, o Senhor não me respondeu nada. Mas depois ele resolveu, da forma dele, claro. É assim. Então não fica triste porque o Senhor não está falando, porque o Senhor não está dando nenhuma instrução. Ele está te ouvindo e Ele vai resolver da maneira dele. Ele não está precisando da tua participação nenhuma para resolver esse problema. A segunda coisa que eu vou falar, né, todas as vezes que o ser humano diz que Deus está em silêncio em relação ao seu problema, duas coisas estão a acontecer. Primeiro, que eu já falei, Deus não está a falar o que Ele quer ouvir. O segundo, que eu vou falar agora, Deus não está a falar como você quer ouvir. Como você quer ouvir. Tem uma forma de falar que Deus fala que muita gente ignora. Muita gente ignora. Muita gente só quer ouvir aquela voz audível do Espírito Santo. Muita gente só quer que Deus fale através dele, fale com ele através de sonho, através de profecias. Alguém vem e te fala alguma coisa. Mas muita gente esquece, também tem a outra parte, a voz mansa também, mas muita gente esquece que tem uma outra forma. Tem uma outra forma que o Espírito Santo fala contigo. Tem uma outra forma que Deus fala contigo que muita gente ignora. Eu vou falar aqui. Eu chamo isso de querer. Querer, querer, querer. A Bíblia diz que deixai-vos ser guiado pelo Espírito. O Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito para que vocês não façam o que você querem. O que você quer. O querer. O querer. Sabe o que é o querer? O querer é a vontade de Deus que coloca em ti.
Deus coloca em ti a vontade dele e você passa a querer aquilo. Em Romanos tem uma parte que diz que o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quer dizer, o querer as coisas de Deus, o querer fazer a vontade de Deus já está em ti. Por isso é que você vê na Bíblia, Jesus antes de curar alguém, ele perguntava: o que você quer? O que você quer? Sabe por que Jesus perguntava isso? Porque Jesus queria que ele verbalizasse. Que ele verbalizasse o que você quer. Até porque a Bíblia diz que Deus conhece os nossos pensamentos antes mesmo de nós falar. Mas mesmo assim Deus quer que a pessoa fale. Por quê? Pensa alguma coisa em Gênesis. Se Deus ficasse mesmo só na mente dele, eu gostaria que houvesse luz. Somente a pensar, só pensasse mesmo sem verbalizar, sem falar nada. Você acha que haveria luz? Não. Acontece que ele falou, haja luz. Então houve luz. Deus, quando perguntava no cego, o que você quer? Jesus já sabia o que o cego quer, mas é necessário verbalizar aquilo que está no teu coração. Mas esse desejo de ser curado dentro do cego, quem colocou é o Espírito Santo que colocou esse querer. Por isso que o cego falava, quero ser curado. Aonde eu quero chegar com isso? Se você reparar, em Jó 1, 22, a Bíblia diz assim, Jó 1, 22, deixa eu só procurar aqui, estou a ler na linguagem de hoje. A Bíblia diz que apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Eu vou ler também Jó capítulo 2, 9 a 10. Essa é a mulher do Jó a falar. A mulher dele disse: Você ainda continua sendo bom. Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Essa é a outra forma que Deus te fala, pelo querer. Apesar que você vai reparar que apesar que tudo na tua vida está aí de mal a pior, mas tem uma coisa que não está a mudar. A tua dedicação a Deus, a tua fé em Deus não está a mudar. Você continua a crer em Deus. O filho morreu, você perdeu tudo. Tu a falar de Jó, o filho morreu, perdeu tudo. Mas mesmo assim, a fé dele em Deus continuava. Ele tinha aquela convicção de que Deus vai fazer alguma coisa. Então eu quero te falar alguma coisa. Você acha mesmo que essa convicção, apesar de tudo que está acontecendo na tua vida, essa convicção que você tem de que Deus vai fazer alguma coisa, essa força que você tem de continuar a orar, apesar você continua a orar, você acha que essa força veio de ti? Você acha que essa convicção veio de ti? Não te passou pela mente em nenhum momento que Deus é que colocou, Deus é que está a colocar essa perseverança dentro de ti, essa paciência dentro de ti, essa fé dentro de ti? Nunca te passou pela cabeça? Vamos falar da mulher de fluxo de sangue. A mulher de fluxo de sangue dizia assim: se eu somente tocar, ela dizia a si mesma, a Bíblia diz que outras versões falam que ela pensava assim: se eu somente tocar na orla dele, serei curado. Presta atenção numa parte. Em nenhum momento a Bíblia mostra que a mulher de fluxo de sangue ouviu uma voz ali falar: toca na orla dele. Não. Em nenhum momento a Bíblia diz que tinha uma voz que falava no cego. Quando Jesus te perguntar o que você quer, você fala: eu quero ser curado. Não.
Em nenhum momento não teve nenhuma voz que falou ou uma profecia ou um sonho que a mulher de fluxo de sangue recebeu. Não houve. Ela simplesmente, ao ouvir falar de Jesus, ela recebeu fé. E aquela fé lhe trouxe uma convicção dentro dela que se ela tocar na orla, ela será curada. Isso é mesmo que tem acontecido. Não ouvimos a voz de Deus diante dos nossos problemas, mas sentimos uma convicção dentro de nós que se eu continuar a orar, Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Deus não está indiferente em relação ao meu problema. Eu sei que Deus me ama e Ele vai fazer. Você não ouviu nenhuma voz a te falar isso. Não recebeste nenhuma profecia. Não recebeste nenhum sonho. Não recebeste nenhuma palavra de alguém. Mas você próprio tem essa convicção no teu interior. Essa é a outra forma que Deus fala. A Bíblia diz que o Espírito testifica com o Espírito Santo testifica com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Ou seja, você sabe que és filho de Deus porque você sabe que és filho de Deus. Você não ouviu nenhuma profecia, nenhuma voz a te falar: você é filha de Deus, você é filho de Deus. Não ouviste nada. Você simplesmente tem aquela convicção. Então, essa é a principal forma que o Espírito Santo fala. Essa é a principal forma que Deus fala aos seus filhos, colocando aquela convicção. A mulher disse: se eu tocar na orla, eu serei curada. Apesar de tudo que se passou na vida de Jó continuava a crer em Deus, porque ele sabia que Deus é bom. Ele sabia que Deus ia mudar alguma coisa na vida dela. A mulher de fluxo de sangue, ela ao ouvir falar sobre Deus, ela recebeu fé e ela teve aquela convicção. Então é assim, essa convicção que você tem, essa força para continuar diante dos problemas não é à toa. É o Espírito Santo colocando isso dentro do teu espírito. Por isso é que você tem essa convicção, por isso é que você continua firme e forte. Apesar das coisas irem muitas das vezes de mal a pior, você continua firme e forte. E eu vou te falar, Deus não está indiferente aos teus problemas. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor nunca serão confundidos. Aqueles que confiam no Senhor nunca serão confundidos. Deus está a trabalhar ao teu problema. Deus está a resolver o teu problema. O silêncio dele significa que ele não precisa da tua participação. Ele não está te dando nenhuma instrução, porque ele não está a precisar que você faça alguma coisa. Ele próprio vai fazer do jeito dele. Ele está a preparar o melhor para ti. E essa convicção que você tem, que você continua a orar, apesar que você já orou muito, mas mesmo assim não mudou nada, mas você está sempre a continuar a orar. E muitas vezes até piorou, mas você está sempre a continuar a orar. Você está sempre a ter fé. Muitas oportunidades estão a aparecer para você resolver esse problema, mas para você resolver, você vai ter que fazer alguma coisa que não agrada a Deus. Mas mesmo assim, você não está a se render a isso. Você está a falar: eu vou esperar em Deus. Eu não vou cometer nada que vai desagradar a Deus só para resolver o meu problema. Muitas oportunidades surgiram. Alguém vem e falou: a fulana fez isso, o fulano fez isso e conseguiu resolver isso. Faz também, mas você vê o que eles estão te pedindo para você fazer é errado, vai desagradar a Deus. E você não quer se render a isso. E vou te falar uma coisa: Deus vai te honrar. Deus vai te honrar muito por se manter firme. Jó poderia ouvir o conselho da mulher dele: amaldiçoa esse Deus, e morre. Jó poderia ter ouvido o conselho da mulher, mas ele falou: você está a falar bobagem, você está a falar bobagem, você está a falar bobagem. Jó não se rendeu e é por isso ele foi honrado. Continua a crer. Continua firme do jeito que estás, até porque Deus está sempre a falar contigo. Continua firme do jeito que estás. Deus vai te honrar. Então, essa é a palavra que eu tenho para o dia de hoje. E eu espero que essa palavra possa ser vivificada na tua vida. E eu peço a Deus que Deus continue a aumentar a graça dele na tua vida. Deus continua a te encher da graça dele, porque a Bíblia diz que a graça é o poder de Deus para nós fazer a vontade dele. Então,
Assim como Paulo disse que quando ele está fraco, aí ele está forte. Então, eu peço por graça na tua vida. Deus, eu peço por graça na vida de todo aquele que está na vida de todo aquele que está me ouvindo, Senhor, para suportar essa situação, com fé, no nome de Jesus. No nome de Jesus, assim orei. Amém.